Olá, estamos na semana da Páscoa. Eu me lembro que quando eu era criança, eu não gostava muito desse feriado, apesar da gente ter a tentação dos tais ovos de Páscoa. Eu sempre gostei muito dessa religiosidade, sempre me aproximei desde criança, trago essa alma que busca algo além da vida na Terra. Então, eu não gostava muito porque Jesus tinha acabado de nascer, né, para uma criança, o Natal tinha acabado de acontecer, fazia poucos meses, era uma festa, o menino Jesus, e aí não durava muito, a gente viria a matá-lo, e a matá-lo de um jeito muito trágico. Então eu ficava um pouco triste, deprimida, e aí tinha alguns episódios, a gente fazia aquela tal daquela surra ao Judas, e tudo isso não me agradava. E a gente falaria da morte de Jesus, a gente falaria da paixão de Jesus. Eu escutava essa expressão, paixão de Jesus, eu não entendia bem o que que é paixão, tinha a ver com tudo isso, porque paixão para mim, eu escutava isso com relação a relacionamentos amorosos. Pensa que eu estou falando de eu criança, tipo 8, 9, 10 anos. E isso me marcou bastante. Eu fiquei realmente intrigada. E daí, depois de um tempo, eu fui tentar entender, mas qual é realmente o sentido disso? O que quer dizer tudo isso, né? Qual que é o símbolo, qual que é o sentido? E isso ao longo da minha vida eu fui elaborando, eu fui decifrando, eu fui tentando organizar e dar sentido para isso, até para ficar mais palatável, para ficar mais confortável, para eu poder me relacionar melhor com essa época, porque até hoje, ainda quando começa a falar em Páscoa, eu já começo a sentir algum tipo de desconforto mais para uma tristeza. E eu achei interessante, porque a primeira coisa que eu aprendi foi sobre a palavra paixão. Porque se a gente for resgatar a etimologia da palavra, se a gente for tentar entender de onde ela veio, por que que a gente se refere, nós vamos entender que quer dizer é uma parte específica dessa paixão, ela está se relacionando à passagem. Paixão vem de passagem, não aquele outro contexto romântico. Tem a ver com passagem. E a passagem por quê? E aí a gente aprende, a história nos ensina. Porque era uma festa que o povo onde Jesus nasceu celebrava essa semana de festas, porque estava celebrando duas passagens em especial. Estava comemorando a passagem do cativeiro para a liberdade, relembrando a saída do Egito, o trânsito pelo deserto por anos até a chegada a essa terra prometida. Então, era uma celebração do sacrifício das gerações anteriores, de terem se libertado dos grilhões, de não terem vida própria, escolha própria, de serem escravos, de terem sido escravizados por tanto tempo no Egito e a passagem daquela condição até eles poderem ter a vida própria, serem donos das suas próprias vidas, fazerem suas próprias escolhas, viverem a partir de si mesmos. É uma passagem longa que demorou anos pelo deserto, porque nenhuma passagem é assim da noite para o dia. Mesmo quando você olha e vê uma flor que desabrochou e você fala, nossa, do nada, não existe esse do nada. O do nada quer dizer eu não fui capaz de, pelos meus órgãos de sentido, perceber o processo. Eu não fui capaz de perceber a passagem, mas essa passagem não foi num toque, não foi do nada. Essa florzinha que eu vi aberta, ela precisou respeitar todo um processo de sair da terra, porque foi semente um dia, de vencer a terra, a escravidão, de passar por esse deserto no sentido de solidão, de não estar pronto, de não ser ainda o lugar definitivo, até ela poder se manifestar e fazer o que veio fazer, que é ser flor, que é servir como elemento polinizador, que é perfumar, que é embelezar, que é ser flor. Mas a gente percebe que tudo que culmina em algo veio a partir de um processo. Então, que bonito a gente olhar para a Páscoa pensando numa passagem.
Primeiro, nessa passagem da escravidão para a liberdade, e segundo, porque também era a época da primavera. E quanto mais a gente andar para o tempo, para trás, mais a gente vai saber que as estações, elas judiavam muito. Hoje, os nossos recursos tecnológicos facilitam muito a vida dos agricultores e de tudo. Antigamente era muito mais difícil, a gente sofria mais em termos de humanidade, a gente sofria mais os efeitos das alternâncias das estações. Então, a primavera, ela vinha facilitar muito a vida, né, das pessoas que dependiam, das estações para poder viver, para poder plantar e colher. Então, eles estavam celebrando uma semana de liberdade e vida. Olha que lindo esse símbolo. E a gente ainda hoje fala de Páscoa como morte, mas Jesus escolheu, porque ele escolheu, finalizar a sua tarefa na terra usando uma experiência que já estava instalada, porque esse evento já estava acontecendo, já fazia parte do calendário do povo. E eles celebravam liberdade e vida, passagem pelo deserto para conquistar a própria independência e vida trazida pela estação da primavera. Mas aí Jesus passa por essa semana, desde o domingo de Ramos, quando chega em Jerusalém, até os últimos dias, no final de semana seguinte, ele passa por essa experiência. E a gente pode trazer isso para a nossa vida. A gente pode olhar Jesus como tendo sido morto e crucificado, ou a gente pode pensar em Jesus como também tendo sido liberto da escravidão da carne, de estar contido num corpo e dessa escravidão do corpo ele se libertar em espírito, porque ele continua vivo e vivo num esplendor muito maior do que ele podia expressar quando estava ainda na carne. E ele também veio nos trazer a vida, porque ele não morreu. Então Jesus continuou o seu símbolo na mesma festa, ele manteve esse simbolismo para si mesmo. Ainda que as pessoas daquela época não tenham reconhecido Jesus e tenham sido mais injustas possíveis com alguém, como a gente fez isso com Jesus na sua condenação, na sua tortura e na sua crucificação, o fato é que ele ainda assim, apesar da forma como ele se libertou, nós podemos celebrar a liberdade de Jesus, porque agora voltou a ser esse espírito enorme que toma conta de todos nós, de tão grande que é, filho de Deus, sendo um com o Pai, como ele dizia, e ao mesmo tempo valorizando e celebrando a vida, porque Jesus viveu. O corpo morreu, mas Jesus resplandeceu, viveu. E quando a gente olha para a nossa vida, nós podemos nos lembrar, então, de que as passagens são necessárias. E eu posso olhar para elas enxergando morte, como eu enxergava, ficando tristes e deprimidos, ou a gente pode olhar para as passagens pelo ponto de vista de transformação. O símbolo clássico, quando a gente fala sobre passagem, sobre transformação, é da lagarta para a borboleta. E de alguma forma simbólica, Jesus sai de um corpo que se arrastava na terra, que precisava andar com o pezinho, para essa alma livre que voa. E entre ser lagarta e borboleta existe uma fase desse deserto, no sentido de solidão, que é a fase da crisálida. Crisálida vem do sânscrito, do grego, do latim. A gente vai pegar esse prefixo cri ou quir, crisálida, é o mesmo que dá origem à crise. E a gente vai observar que lá atrás esse cri ou esse quir, ele queria dizer transformação.
Toda crise é oportunidade de transformação. Se eu estou bem financeiramente, entro numa crise financeira, é oportunidade de eu rever. Que eu vou fazer para aumentar os meus ganhos? Que eu vou fazer para diminuir os meus gastos? E daqui a pouco eu tenho uma outra vida. E às vezes eu olho para trás e falo: nossa, antigamente eu fazia isso, 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 hoje eu faço isso, aquilo, aquilo. Sempre é convite para transformação. Crise é oportunidade de mudança. Mas eu posso olhar para as crises chorando, lamentando, reclamando, entristecendo. A crise que Jesus enfrentou naquele final de semana até a sua partida, até a sua libertação, partida da carne, foi uma crise enorme, mas que mudou a humanidade. Foi uma última lição, foi um grande finale de Jesus. Foi uma lição que ele marcou nosso espírito para sempre. Porque quando ele estava lá no auge daquilo que a gente enxergaria como dor e sofrimento e tortura, preso na cruz e prestes a dar o seu último suspiro, a última atitude dele, o evangelho conta que a última expressão de Jesus foi olhar para o povo. E eu acho que ele pensou: Deus do céu, o que eles fizeram, eles não sabem, não me reconheceram. Então ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É como se Jesus falasse assim: quando vocês amarem como eu sei amar, como eu sou capaz de amar, o que para vocês é tortura, é sofrimento, é tristeza, para mim tudo isso fica muito menor, porque o amor está acima de tudo isso. A gente, num tamanhinho pequenininho assim, né, guardadas as devidas proporções, às vezes alguém que a gente ama muito nos magoa e a gente não sente essa mágoa, porque o amor está acima. A gente entristece, Jesus também era ser humano, passou pelas emoções. Mas o amor cobre. E ele falou: o amor cobre a multidão de pecados. Então, ao invés de olhar para a Páscoa com essa culpa, com essa tristeza da crucificação e da morte, eu posso olhar para a Páscoa e pensar: é o máximo do exemplo de transformação, de passagem, de libertação da escravidão para a liberdade e da oportunidade que a gente tem de viver em nova forma. É liberdade e é vida. Só que é preciso ter coragem de passar pela crisálida, pelo deserto, pela transformação. Então, sempre que eu observar na minha vida crises se aproximando, convites a sofrimento, a dores, a obstáculos, ao invés de eu me entristecer, como pensar, como era quando eu era criança: ai, que triste, vai dar tudo errado, Jesus vai morrer, eu não queria que Jesus morresse. Eu posso olhar por outro ponto de vista e falar: respira, que está na hora de um ato heróico. Preciso ter forças para passar por esse deserto, porque no final certamente vou encontrar mais liberdade e mais vida se eu souber usar bem a crise que se aproxima. Tudo é uma questão de ponto de vista. A física quântica diz que a realidade nada mais é do que a expressão do olhar do observador. Conforme eu olho para a vida, eu descrevo a vida de um jeito. Se eu mudar o meu olhar, eu descrevo a vida de outro jeito. O que é a vida? Senão a história que eu conto a partir do ponto de vista pela qual eu a observo. Então vamos escolher olhar para a vida nos seus momentos de crise como oportunidade de transformação. É preciso, como disse o Pequeno Príncipe, na sua obra O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, como ele diz: é preciso que eu suporte 2 ou 3 lagartas ou larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Jesus fez sua parte. Ele suportou a crise para poder nos mostrar o que é ser livre e o que é de verdade ser vivo. Vamos olhar e homenagear o nosso mestre, que independente de religião é o mestre para a vida. É reconhecido por muitos
pesquisadores, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, professores, como um exemplo de vida. E ele é sim nosso exemplo, inclusive de como passar por uma crise, saindo transformados em vida e liberdade. Fica aqui a minha mensagem, a minha homenagem a esse mestre dos mestres, nesses dias de Páscoa.